História real da vovó. Vó revela o terror oculto que sofria de seus 10 irmãos. Irma sempre foi uma mulher de olhar profundo, aquele tipo de olhar que carrega segredos pesados. Aos 75 anos, ela decidiu que era hora de abrir o coração para Clara, sua neta de 20 anos, estudante de jornalismo e cheia de vida. Ao redor da pequena mesa da cozinha, com o cheiro do café fresco invadindo o ar, Irma começou a contar histórias que à primeira vista pareciam contos de fadas distorcidos, mas logo revelaram algo muito mais sombrio. Você sabe, Clara, minha infância não foi nada fácil. Eu tinha 10 irmãos e o inferno em casa era nosso lar. As palavras de Irma saíam como um sussurro amargo e Clara escutava com a intenção de captar cada detalhe. A avó falou de rivalidades, empurrões, xingamentos e como muitas vezes ela se sentia uma estranha dentro da própria família. As memórias vinham à tona, as brigas por comida, os sussurros maliciosos entre os irmãos, o clima tenso que pairava sob. A imagem da avó, endurecida pela vida, se desfez e, em seu lugar, apareceu uma mulher marcada pela dor. Como alguém tão próximo poderia ter vivido algo tão horrível? No fundo, Clara percebeu que estava diante de um ciclo de violência que os adultos nunca suspeitaram. Os irmãos de Irma pareciam presos em um labirinto de tumulto e tortura emocional, um ciclo que parecia não ter fim. O olhar de Irma brilhava com uma combinação de dor e alívio. Eu sempre protegi vocês, meus amores, mas agora a verdade precisa ser conhecida. E assim, o delicado fio da história familiar começou a se desfiar, revelando não apenas os segredos de Irma, mas também os de sua mãe, que encerrava seu próprio fardo de traumas. Clara se sentia como uma detetive, cada detalhe se transformando em uma peça de um quebra-cabeça obscuro. A avó não era a única a carregar o peso da verdade. Clara também lutava com uma tempestade interna. Deveria ela expor essas histórias ao mundo? Os sussurros da verdade se espalhavam pela sala, como um eco distante de outras vidas. Irma olhou pela janela, como se visse tudo o que estava por trás da cidade. As sombras que habitavam os corações de muita gente. Clara, por sua vez, batia o pé nervosamente, percebendo que a história da avó não era apenas uma crônica de dor, mas também de esperança e resistência. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos inteira! O que fazer com essas verdades? Foi quando um barulho agudo cortou o ar. A porta da cozinha se abriu com violência e um dos irmãos de Irma, Jorge, entrou como um furacão. O olhar dele estava desesperado, quase frenético. Mãe, você não vai acreditar no que eu descobri! Ele gritou, ofegante. A cena estava prestes a mudar totalmente.
Clara se encolheu na cadeira, o coração pulando no peito. Irma se virou abruptamente e seu rosto se transformou em uma máscara de preocupação. O que houve, Jorge? Ela quase podia prever o que viria a seguir. Mas o que aconteceu depois chocou-a até o fundo da alma. Ele não falou, apenas estendeu a mão, segurando algo. Era um envelope amarelado, com o nome da mãe de Irma escrito em letras grandes. Eu encontrei isso no sótão. Jorge continuou, sua voz tremendo. Achei que era só mais uma carta antiga, mas... Irma palpitou, seus olhos se fixando no envelope. Clara percebeu que a avó estava prestes a desmaiar e puxou-a levemente para que se recostasse na cadeira. Foi um momento frágil, que poderia se romper a qualquer instante. Abre, Jorge! O que tem aí? Clara se deixou levar pelo impulso da curiosidade, o medo pesando como uma pedra no estômago. É sobre o pai de vocês! Jorge anunciou, da voz baixa, quase um sussurro. O impacto das palavras ecoou na sala. O que ele queria dizer? O pai? O silêncio seguinte foi ensurdecedor. Pai? Irma repetiu, sua expressão transformando-se numa tempestade de emoções. Confusão, raiva, medo. O olhar de Jorge se firmou e ele finalmente rasgou o envelope, retirando documentos e fotos. Eu não sabia, mas aqui estão as provas. Ele não era quem a gente pensava, nunca foi. Os documentos se espalharam pela mesa e, ao se inclinarem sobre eles, as mãos de Irma tremeram. Clara virou a foto e quase caiu para trás. Era uma imagem de um homem. Mas não era o avô que conhecera. Era um desconhecido. Quem é essa pessoa? Por que nunca nos contaram isso? A indignação se misturou com a dor nas palavras de Clara. A revelação, como uma bomba, detonou a atmosfera já carregada. Jorge piscou. A expressão dele era uma combinação de ódio e amor. Mãe, eu sempre soube que havia algo estranho nas suas histórias. O que você está escondendo? Você não pode apenas esconder o que realmente aconteceu. O embate entre irmãos começou a se intensificar e Irma estava no meio daquele mar de verdades borradas. Ela não disse nada, apenas cobriu o rosto com as mãos e a ficha caiu. Clara sentiu um aperto no coração. O que mais estava oculto? A realidade que ela conhecia sobre sua família estava desmoronando. Os segredos que a avó queria compartilhar agora tomavam outra direção. E Clara percebeu que o que parecia ser uma jornada de descoberta poderia, na verdade, ser seu fim. O que mais poderia haver nessas cartas? A raiva, a dor e a confusão estavam ali, se entrelaçando de maneira que Clara jamais imaginara. Isso tudo muda tudo, não é? Sussurrou Clara, sem saber se estava fazendo a pergunta para si mesma ou para Irma. O peso da incerteza encheu a sala e ninguém parecia ter a resposta. Irma olhava para o envelope, seu rosto pálido refletindo uma confusão profunda. O que você quis dizer com ele não era quem a gente pensava? A voz tremia, quase quebrando em pequenos fragmentos. Jorge respirou fundo, pronto para explodir com uma verdade que carregava há muito tempo. Clara acompanhava tudo com o coração acelerado, como uma batida irregular que ecoava em sua mente. Ele não era o nosso pai de verdade, mãe. Esses documentos, eles mostram que você e meus irmãos sempre estiveram aqui, longe da verdade. Jorge gesticulou freneticamente, tomando conta do espaço. Ele não era só um homem. Ele foi um criminoso. E o que nós sabemos sobre ele pode não ser nada comparado ao que está escondido. A sala parecia girar em torno de Clara, seus olhos cheios de perguntas não ditas.
O que Jorge estava insinuando? E peso das palavras se instalou como uma rocha no fundo de seu estômago. Irma se encolheu, agora completamente abalada, enquanto Jorge amontoava as provas sobre a mesa, relatos de crimes. Ocorrências registradas que pareciam fazer parte de um filme de terror. Jorge, chega! Irma gritou, a dor em sua voz cortando como um grito rasgado pela agonia. Se você não tem certeza, não diga essas coisas. Mas já é tarde. A porta da cozinha bateu com um estrondo, como se o mundo externo estivesse testemunhando sua tragédia interna. Você realmente acha que eu não sei? Que eu não percebi que meu pai não era uma pessoa normal, mãe? Que sua vida era uma fachada? Eu sei que você e ele escondem muito de nós. Ele estava transbordando, cada palavra seu tiro certeiro. Esses documentos são só o começo. Aqui tem uma coisa, uma carta que encontrei que sobrou da invasão da polícia. Ele estava sendo investigado antes de morrer. Os olhos de Irma se arregalaram. Clara desviou o olhar. Uma súbita sensação de nojo a invadiu. O que mais estava escondido nessa família? Irma se levantou, a expressão de quem recebeu um choque. O que isso significa? Você está dizendo que meu pai era um criminoso. Jorge não hesitou. E não só isso. Ele poderia ser o responsável por muito mais do que você jamais imaginou. Muitos desaparecimentos na cidade, pessoas que não voltaram para casa. E ele estava por trás de tudo isso. Clara, em um ato reflexo, olhou para a avó, buscando respostas. Mas Irma estava paralisada, a realidade desmoronando ao seu redor. O café esfriava na mesa, mas a atmosfera fervia com a revelação. Clara sentiu a necessidade de questionar, de entender como a mulher que tinha idealizado poderia estar tão ligada a um horror tão profundo. E então, bem no meio de toda aquela confusão, o telefone fixo da casa começou a tocar. O som estridente cortou a tensão e todos se entreolharam com medo. Irma rapidamente se virou para a mesinha. Tentou ignorar, mas o telefone insistia. Uma entidade externa parecia querer invadir aquele momento, já carregado de segredos. Pode ser a polícia, Jorge murmurou com uma expressão de pânico. O que fazemos agora? A boca de Clara secou. Ela sentiu um nó na garganta enquanto a avó hesitava. Irma respirou fundo e finalmente decidiu atender. Ao pegar o telefone, sua voz falhou por um segundo. Alô? A expressão da avó ficou em estado de choque absoluto. Como se as palavras do outro lado do fio a tivessem atingido com toda a força. Clara não podia ouvir nada. Os olhos de Irma se arregalaram e lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Quem é? Jorge pediu. Mas Irma ficou em silêncio, o telefone quase caindo de sua mão. Clara se levantou, seus instintos a empurrando para mais perto da avó. Seu coração disparando em antecipação. Você não pode ser você. Irma sussurrou, a voz desmoronando como uma casa de cartas. Clara puxou de volta a realidade. Mas o que poderia ser mais impactante do que tudo que já ouvira? Irma desligou o telefone lentamente e os três se encararam, a confusão agora se transformando em um temor absoluto. O que havia do outro lado da linha? A promessa de mais segredos? Uma verdade ainda mais perturbadora? Jorge só conseguiu murmurar. Mãe, o que foi? Irma balançou a cabeça. Sua expressão, uma mistura de medo e desespero. Vocês não vão acreditar no que eu acabei de ouvir. Irma desligou o telefone. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Seus olhos estavam vidrados, a expressão petrificada.
Clara não sabia o que pensar. Os documentos ainda espalhados na mesa pareciam um emaranhado de segredos e mentiras. A tensão pulsava entre eles, como uma corda esticada, prestes a romper. O que foi, mãe? Jorge perguntou. Sua voz tremia, a incerteza planava no ar, sufocante. Irma não conseguia falar, suas mãos tremiam e ela olhou para Clara com um olhar vazio. Era a sua avó, a mãe dela. O coração de Clara disparou. O que ela disse? A pergunta ecoou, mas Irma nada respondeu. Ela parecia presa em sua própria mente, lutando contra um turbilhão de emoções. Finalmente, Jorge estendeu a mão e tocou o ombro da mãe. Mãe, precisamos saber. Fala, por favor. Com um esforço visível, Irma finalmente conseguiu abrir a boca. Ela disse que tudo o que sabemos sobre o nosso pai, sobre a família, é uma mentira. As palavras saíram em um sussurro trêmulo. O que você quer dizer? Jorge fez outra pergunta, a tensão crescendo. Irma respirou fundo, como se estivesse buscando coragem que faltava. Ela falou que o nosso pai não era o que vocês pensavam, que a matança, os crimes estavam mais próximos do que imaginamos. Clara sentiu um frio, uma espinha. O que isso significa, vó? Ela não conseguia processar as revelações. O que mais poderia ser verdade? O que mais poderia ter sido escondido? Os documentos sobre a mesa balançaram levemente, como se respondendo à agitação interna de todos. Mas Irma não parou por aí. Ela mencionou um nome que eu nunca quis acreditar que seria verdadeiro. O nome do verdadeiro responsável por tudo o que aconteceu. Qual nome? Jorge pressionou, as mãos enfiadas nos bolsos. Um gesto nervoso. O silêncio parecia se esticar, cada segundo mais pesado que o anterior. Vicente. Irma finalmente soltou, a voz quase um sopro. Vicente era o verdadeiro pai de vocês. Clara teve a sensação de que todas as cores saíram do ambiente. Vicente? Mas como isso é possível? Meu avô nunca mencionou. Ele não era quem você pensa, Clara. Vicente estava envolvido em tudo o que nos aterroriza. Ele tinha uma vida secreta. Era um criminoso. E você, Clara, se parecia tanto com ele. A sala se transformou em um campo de batalhas emocionais. Clara olhou para o irmão, que parecia tão abalado quanto ela. Por que isso não foi dito antes? Por que guardar esse segredo tão horrível? Jorge estava pálido, mas sua voz se firmou. Mãe, você sabia? Você sabia e não nos contou? Irma cobriu o rosto com as mãos. Eu não queria que vocês soubessem. Queria proteger vocês de tudo isso. Antes que alguém pudesse responder, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta da cozinha foi aberta com violência e um grupo de pessoas entrou, todos com rostos conhecidos. Eram os outros irmãos de Irma, com olhares de desespero e raiva. Vocês não vão acreditar no que descobrimos. Oh! Gritou um deles, a voz ecoando pela sala. O clima mudou instantaneamente. A confiança que reinava entre os irmãos se desfez em segundos. Olhares de acusação, desespero e terrorismo se misturaram. Nós sabemos do nosso pai, disse a irmã mais velha. A verdade está prestes a vir à tona. E vocês não vão conseguir escapar dela. Vicente tinha aliados, e eles não vão parar por aqui.
A sala mergulhou em um caótico sussurro, todos falando ao mesmo tempo. Clara se sentiu enjoada. A história da sua vida diz o que esses aliados queriam. Até onde a rede de mentiras ia? Irma, agora tomada pela angústia, olhou para Clara novamente, seu olhar implorante cheio de dor. Clara, eu não quero que você se envolva mais nisso. Precisamos fugir. E enquanto os novos rostos se aproximavam, Clara percebeu que o terror estava apenas começando. A sala estava uma verdadeira tempestade. O choque e a confusão pairavam no ar. Enquanto os irmãos de Irma se aglomeravam, Clara mal conseguia respirar. Vicente, o nome que a avó acabara de revelar, ecoava em sua mente como uma maldição. O que isso significava? Quem era realmente esse homem? Os novos rostos, os irmãos de Irma, se aproximaram com uma intensidade palpável. Precisamos saber tudo, mãe! Gritou um deles, a voz carregada de raiva e desespero. O clima estava carregado como um dia de tempestade, e cada palavra parecia um relâmpago cortando o céu cinzento. Você não vai acreditar. Nós éramos apenas crianças quando tudo aconteceu. Irma disse, agora mais fraca, o olhar perdido. Eu achava que estava protegendo vocês, mas eu só estava fugindo. Clara olhou para Jorge, que segurava os documentos com um aperto. O irmão parecia prestes a explodir. Se Vicente era um criminoso, o que isso diz sobre nós, sobre nossa vida? A tensão era uma corda esticada a um ponto de ruptura. Os outros irmãos começaram a discutir entre si. Seus rostos fraquejavam entre a indignação e a dor. Clara se sentiu pequeno entre eles, cercado por tantos segredos, por tanta dor. E, de repente, tudo ficou em silêncio. O ambiente vibrava com a expectativa, quase como se todos contivessem a respiração. E então, o inesperado. Uma das irmãs de Irma, a mais velha, a quem todos pareciam respeitar, disse: Espere, precisamos discutir uma coisa antes de continuarmos. Existe uma verdade que vocês nunca souberam. Todos a olharam. A sala estava tão tensa que parecia que poderia estourar a qualquer momento. O que você quer dizer, Flávia? Irma perguntou, já tensa, nervosa. Vicente não era o único. A frase foi como um tiro. Clara piscou, confundida. O que você quer dizer? Ele tinha um irmão, e esse irmão nunca foi mencionado. Na verdade, ele deveria estar aqui. Ele sempre foi parte da nossa vida. Na sua existência foi ocultada de todos nós. Agora, a situação se tornava mais confusa. Clara estava prestes a falar quando, de repente, um som estrondoso irrompeu na sala. A porta da cozinha bateu forte, quase arrancando as dobradiças. Todos se viraram a tempo de ver a figura de um homem, alto, com um capuz puxado sobre o rosto. O coração de Clara disparou. Vicente! Sussurrou Jorge, os olhos arregalados. Mas ao se aproximar, Clara percebeu que aquele homem não era Vicente. Eu sou Rafael, disse ele, a voz grave e segura. E estou aqui para trazer à luz tudo o que foi escondido, a verdade que corre nas veias da sua família. Rafael avançou. Seus olhos pareciam penetrar fundo na alma de Clara. Sim, sou o irmão de Vicente. E tudo que você lê sobre ele é uma parte da história que nunca lhes contaram. É hora de você saber quem realmente é sua família. O choque foi absoluto. Clara lutava para processar aquilo. Um irmão? E se Vicente, o homem que tinha sido um criminoso, na verdade, tivesse outro lado? Outra história?
A sala estava cheia de murmúrios e o clima de tensão agora virou uma tempestade eletrizada. Qual o seu objetivo aqui? Irma gritou, sufocada pela revelação. Clara sentiu o nó na garganta piorar. O que você quer de nós? Eu não estou aqui para fazer mal, Rafael disse. Estou aqui para revelar a verdade. Mas essa verdade pode destruir tudo o que vocês pensam que sabem. Vicente, ele não era o que aparentava. Havia um motivo para os crimes, uma razão por trás de tudo. E se vocês não ouvirem agora, haverá consequências muito maiores. As palavras de Rafael ficaram pairando no ar como um denso nevoeiro. Clara olhou nos olhos da avó, buscando uma resposta. As verdades começaram a se entrelaçar e as sombras de Vicente pareciam se aproximar de forma aterradora. Era como se cada respiração que tomavam os arrastasse mais fundo em uma espiral de segredos e revelações. O que ele queria dizer realmente? E se tudo o que pensavam saber sobre a família fosse apenas o começo de uma verdade ainda mais sombria? A atmosfera estava tão pesada que Clara sentiu que mal conseguia se manter em pé. A revelação do homem do capuz, ali diante deles, poderia ser tanto a salvação quanto a ruína. E a única coisa que sabia com certeza era que a vida como a conhecia nunca mais seria a mesma. Rafael ficou parado ali, com um olhar intenso e determinado. O silêncio na sala estava tão profundo que você podia ouvir o coração de Clara disparando. Ele parecia... Você não pode simplesmente entrar e jogar essa bomba e esperar que tudo fique bem, cara. A voz dele tremeu, mas isso só fez a tensão aumentar. É verdade, Clara sentiu o pensamento turbilhonando em sua mente. Se Vicente era tão terrível, o que isso significa para nós? Quem é você realmente? Ela olhou Rafael, determinada, mas o medo a dominava. A parede da cozinha parecia mais próxima, quase como se pudesse esmagá-la sob o peso desse novo mistério. A verdade não é fácil de engolir, Clara, Rafael respondeu, a voz calma e pesada. Mas Vicente não foi o único que fez coisas ruins. Há algo que eu preciso contar, algo que você nunca soube. Ele se aproximou da mesa, cada passo ressoando como um eco. Todos os olhares se concentraram nele, prontos para um novo choque. Se esta verdade é tão horrenda, por que você não a contou antes? Jorge gritou, já quase puxando Rafael para confrontá-lo. O que mais a nossa família esconde? Porque há muito mais jogo, Rafael explicou lentamente, como se as palavras fossem veneno. Nós não somos apenas uma família comum. Vicente e eu, nós somos resultados de alianças que vão além do que você pode imaginar. Ele gesticulou, como se tudo estivesse em uma história impossível. Você tem noção do que significa ter raízes na criminalidade. Não estou aqui como inimigo. Estou aqui para ajudá-los a desvendar a verdade. Ajude como? Clara estava frustrada, a fúria crescendo. Você acaba de dizer que Vicente era um criminoso e que há segredos ainda mais sombrios. Dizer que nós somos parte disso não é ajudar. Rafael respirou fundo, sua expressão séria. Porque você precisa entender o verdadeiro valor da sua família e o que está em jogo. Vocês podem estar em perigo. Os aliados de Vicente ainda estão por aí. E eles querem mais do que apenas o que está escrito nas cartas. Vieram atrás de vocês. Um frio percorreu a espinha de Clara. Não era só a revelação.
era um aviso. Nesse instante, um estrondo ressoou na porta da frente e o pânico se instalou logo em seguida. "O que foi isso?" gritou Flávia, uma das irmãs mais velhas. Todos viraram o olhar para a entrada. A tensão era palpável. Irma, com a voz trêmula, sugeriu: "Talvez devêssemos nos trancar aqui." Mas antes que pudesse terminar a frase, a porta se abriu com uma força tremenda. A sala foi invadida por uma figura encapuzada e um grito tomou conta do ambiente. Era alguém que todos conheciam. Uma irmã que havia desaparecido há anos, Sofia. "Eles estão vindo! Precisamos sair agora!" Sua voz estava entrecortada por lágrimas e terror. "Como você chegou aqui?" Jorge perguntou, atordoado. "Nós achávamos que você estava morta." O caos e a confusão tomaram conta. Clara mal podia acreditar no que estava vendo. O que mais essa família escondia? Sofia, ainda com a respiração ofegante, deu um passo à frente, olhando para Rafael. "Você não deveria estar aqui. Eles vão nos encontrar e será o fim." O pânico nos olhos dela era claro. Clara sentiu o mundo inteiro girar. Quem sonhava em voltar e ser feliz, agora está aqui para nos contar que as sombras do nosso passado estão mais próximas do que pensávamos. O que aconteceu? As perguntas explodiram em sua mente. Rafael olhou para Sofia e depois para Clara. "É por isso que precisamos agir rápido. Algo mais sobre Vicente que vocês ignoram. Algo que pode acabar com tudo. E todos vocês." O peso da afirmação se instalou. "Basta! O que você quer dizer?" Rosa agora dominava o tom da conversa, enquanto a verdadeira importância da revelação começava a clarear. Irma, ainda em choque, observava a cena. O que Vicente realmente fez? O que está por trás dos crimes? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a sala encheu-se de um estrondo ensurdecedor. Um brilho ofuscante percorreu a janela e um grito ecoou na rua. E quando todos se voltaram para ver, o magro fio do que estava em jogo se rompeu. O que parecia ser o fim tinha apenas começado. A sala estava preenchida com um silêncio ensurdecedor. Os rostos desconcertados se revezavam entre incredulidade e pânico. Clara olhou para Rafael, tentando entender o que ele queria dizer. "Um irmão? Você quer dizer que Vicente tinha um irmão e que isso tudo que você está falando afeta a gente?" A cada palavra que saía de sua boca, o peso da revelação parecia crescer. Sofia, com os olhos arregalados, parecia prestes a desabar. "Precisamos saber o que você está escondendo, Rafael!" Sua voz tremia, mas a determinação a mantinha de pé. A tensão estava tão presente que Clara podia senti-la na pele. Rafael respirou fundo, como se a verdade que estava prestes a revelar pudesse ser a última gota. Vicente não era só um criminoso. Ele fez coisas inomináveis. Ele teve um irmão, sim, mas esse irmão é mais do que isso. Ele esteve em contato com vocês durante todo esse tempo. O que ele disse a seguiu como uma onda. "Como assim em contato? Não faz sentido!" Jorge exclamou, o tom de sua voz quase desesperado. O olhar de Rafael, embora calmo, era carregado de um peso assustador. Ele sempre esteve perto. "O nome dele é Henrico", Rafael disse. Os olhos percorrem os rostos admirados diante dele. "E ele está buscando o que lhe pertence. Uma herança que Vicente deixou. Algo que os coloca em um caminho muito perigoso."
A revelação se instalou como um soco no estômago. Clara sentiu os joelhos fraquejarem. Como é possível que ninguém tenha falado sobre isso antes? As palavras dela saíram como um sussurro atordoado. Rafael inclinou-se adiante, a urgência em sua voz envelopando a sala. Porque Henrico nunca foi mencionado. Ele foi excluído da família para protegê-los. Mas ele não esqueceu. E agora está determinado a recuperar o que acha que lhe pertence. E o que poderia ser isso? O que ele quer de nós? Flávia perguntou, a voz quente com raiva. Antes que Rafael pudesse responder, um grito ecoou de fora. Clara e todos se viraram. O barulho parecia vir da rua, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. Ela sentiu o coração acelerar, e a tensão e o medo invadiram a sala de novo, como uma tempestade prestes a se desfazer. Jorge correu até a janela. É uma van! Parece uma van da polícia. Ele virou-se abruptamente, os olhos arregalados. O que a polícia está fazendo aqui? Sofia estava pálida. O que eles querem? O que está acontecendo? Sua voz era um murmúrio, o medo tintando cada palavra. As memórias de tudo que tinha sido revelado antes, as histórias de Vicente, agora se misturavam com essa nova ameaça. Rafael se levantou. A determinação tomou conta dele. Precisamos sair agora. Se Henrico estiver com a polícia, eles não vão parar até que tenham o que querem. De jeito nenhum. Ninguém vai levar a gente! Irma gritou, sua voz carregada de uma coragem renovada. Clara olhou nos olhos da avó, uma nova chama queimando dentro dela. Era como se todas as verdades obscurecidas começassem a se desdobrar, iluminadas pela pressão do momento. Mas antes que pudessem agir, a porta se abriu novamente. Mas não era a polícia. Um homem alto, com um olhar frio e penetrante, entrou arrastando consigo um ar de autoridade. Era Henrico, com um sorriso torto. Ele olhou para todos ali reunidos. E que realmente estava em jogo? E quanto dos vínculos familiares poderiam resistir a essa onda de revelações? Quem ousa entrar assim? Rafael se interpôs, a mão já em uma postura defensiva. O olhar de Henrico fulminou e a tensão palpável na sala foi rompida por um grito à distância. O que mais ele poderia estar escondendo? E se tudo o que pensavam conhecer sobre seus laços fosse algo terrivelmente distorcido? A sala caiu em um silêncio tenso mais uma vez. Cada um esperava pela próxima revelação, mas ao mesmo tempo o sentimento de fatalismo se instalava. Clara olhou para a avó, que parecia tão perdida quanto todos ali. O que mais pode acontecer? Ela questionou, sentindo que as sombras estavam se aproximando, preparando o cenário para uma revelação ainda mais amarga que poderia desgraçar tudo o que conhecia. A sala estava preenchida com um silêncio ensurdecedor. Os rostos desconcertados se revezavam entre incredulidade e pânico. Clara olhou para Rafael, tentando entender o que ele queria dizer. Um irmão? Você quer dizer que Vicente tinha um irmão e que isso tudo que você está falando afeta a gente? A cada palavra que saía de sua boca, o peso da revelação parecia crescer. Sofia, agora com os olhos arregalados, parecia prestes a desabar. Precisamos saber o que você está escondendo, Rafael. Sua voz tremia, mas a determinação a mantinha de pé. A tensão estava tão presente que Clara podia senti-la na pele. Rafael respirou fundo, como se a verdade que estava prestes a revelar pudesse ser a última gota.
Vicente não era só um criminoso. Ele fez coisas inomináveis. Ele teve um irmão, sim. Mas esse irmão é mais do que isso. Ele esteve em contato com vocês durante todo esse tempo. O que ele disse a seguiu como uma onda. Como assim, em contato? Não faz sentido! Jorge exclamou, o tom de sua voz quase desesperado. O olhar de Rafael, embora calmo, era carregado de um peso assustador. Ele sempre esteve perto. O nome dele é Henrico, Rafael disse. Os olhos percorrem os rostos admirados diante dele. E ele está buscando o que lhe pertence. Uma herança que Vicente deixou. Algo que os coloca em um caminho muito perigoso. A revelação se instalou como um soco no estômago. Clara sentiu os joelhos fraquejarem. Como é possível que ninguém tenha falado sobre isso antes? As palavras dela saíram como um sussurro atordoado. Rafael inclinou-se adiante, a urgência em sua voz envelopando a sala. Porque Henrico nunca foi mencionado. Ele foi excluído da família para protegê-los, mas ele não esqueceu. E agora está determinado a recuperar o que acha que lhe pertence. E o que poderia ser isso? O que ele quer de nós? Flávia perguntou, a voz quente com raiva. Antes que Rafael pudesse responder, um grito ecoou de fora. Clara e todos se viraram. O barulho parecia vir da rua, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. Ela sentiu o coração acelerar, e a tensão e o medo invadiram a sala de novo, como uma tempestade prestes a se desfazer. Jorge correu até a janela. É uma van! Parece uma van da polícia! Ele virou-se abruptamente, os olhos arregalados. O que a polícia está fazendo aqui? Sofia estava pálida. O que eles querem? O que está acontecendo? Sua voz era um murmúrio, o medo tintando cada palavra. As memórias de tudo que tinha sido revelado antes, as histórias de Vicente, agora se misturavam com essa nova ameaça. Rafael se levantou. A determinação tomou conta dele. Precisamos sair agora! Se Henrico estiver com a polícia... Eles não vão parar até que tenham o que querem. De jeito nenhum! Ninguém vai levar a gente! Irma gritou, sua voz carregada de uma coragem renovada. Clara olhou nos olhos da avó, uma nova chama queimando dentro dela. Era como se todas as verdades obscurecidas começassem a se desdobrar, iluminadas pela pressão do momento. Mas antes que pudessem agir, a porta se abriu novamente. Mas não era a polícia. Um homem alto, com um olhar frio e penetrante, entrou arrastando consigo um ar de autoridade. Era Henrico. Com um sorriso torto, ele olhou para todos ali reunidos. A festa está começando? Eu também não gostaria de me perder essa reunião de família. Sua voz era doce como veneno e o impacto de sua presença transformou a sala em um campo de batalha emocional. Clara sentiu um nó na garganta. O caos ali instaurado parecia um pesadelo e ela percebeu que tudo o que havia pensado estar claro agora era uma compleição confusa de alianças e segredos. O que realmente estava em jogo? E quanto dos vínculos familiares poderiam resistir a essa onda de revelações? Quem ousa entrar assim? Rafael se interpôs, a mão já em uma postura defensiva. O olhar de Henrico fulminou e a tensão palpável na sala foi rompida por um grito à distância. O que mais ele poderia estar escondendo? E se tudo o que pensavam saber sobre seus laços fosse algo terrivelmente distorcido? Você não sabe o que está prestes a acontecer. Henrico riu e a sala parou. As palavras dele dançavam no ar como uma chama perigosa. Vicente não era apenas um criminoso.
Estava investigando coisas que vocês nem imaginam. Ele se envolveu com gente poderosa e eu estou aqui para mostrar a vocês o que isso significa. Clara sentiu o coração na boca. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, mas ela não se importou. Os olhos de Henrico brilharam com um prazer maligno. Porque vocês têm muito mais em comum com Vicente do que pensam. Juntem-se a mim e juntos poderemos descobrir tudo. Mas, se não colaborarem, as consequências serão terríveis para todos nós, especialmente para você, Clara. Ele apontou para ela e o mundo ao seu redor parou. A sala se encheu de murmúrios nervosos. Clara olhou para Irma. Viu o pânico refletido nos olhos da avó. Do que você está falando? Clara se forçou a perguntar, embora o medo corria em suas veias. Vicente fez isso por causa de você. Ele tinha um plano e você faz parte dele, Clara. Não é apenas genética. Você herdou coisas de Vicente que o tornam especial. Eu sei disso porque ele me disse. A revelação explodiu no ar como um balão estourando. Como? O que você quer dizer com isso? O grito de Jorge ecoou. E todos olharam para Henrico, esperando uma explicação, mas a tensão no ar era palpável. O que há com essa família? Rafael sufocou e Clara observou seu mundo desmoronar em torno dela, cada vez mais confusa. Foi então que, com um movimento rápido e inesperado, Henrico puxou um objeto do casaco. Era uma pequena caixa reluzente que ele abriu lentamente. Dentro havia uma espécie de colar, um pingente com símbolos antigos que Clara nunca tinha visto. Isso pertence a vocês e serve como uma chave. A chave para tudo. O que Vicente deixou e o que há mais por trás dessa história toda. Os olhos de Clara se arregalaram. Cada epilepsia do espaço a envolveu. Uma sensação de que o chão estava desaparecendo sob seus pés. Conhecida na sua vida como uma simples estudante, agora sua identidade estava entrelaçada a algo que sua avó sempre tentou proteger. E a única coisa que sabia era que a verdade estava prestes a se revelar de formas que não poderiam imaginar. O que mais poderia estar escondido? E o que mais Vicente realmente havia deixado para trás? A barra do desconhecido ameaçava desdobrar a qualquer momento. E a única certeza era que nada nunca mais seria a mesma coisa de novo. Rafael ficou parado ali, com um olhar intenso e determinado. O silêncio na sala estava tão profundo que você podia ouvir o coração de Clara disparando. Ele parecia ter uma importância maior do que qualquer um dos segredos já revelados. Sofia, uma das irmãs, abriu a boca para perguntar algo, mas foi interrompida por um barulho ensurdecedor que veio do fundo da casa. Era como se um trovão tivesse estourado, e a vibração das paredes fez a todos estremecer. Que diabos foi isso? Jorge gritou, e todos se viraram em direção à porta da sala. A tensão crescia, e Clara sentia como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Rafael se adiantou, seu rosto contorcido em concentração. Ele estava prestes a abrir a boca, quando a porta se abriu com uma força brutal. Um homem alto e musculoso, Era Vicente. Clara congelou. Como ele poderia estar ali? O que estava acontecendo? Vicente estava preso. Ou deveria estar. Surpresa.
ele disse, a voz soando como um eco do que um dia foi. A sala entrou em um silêncio tão profundo que Clara poderia ouvir o próprio coração. Eu não esperava por uma reunião tão animada. Você não deveria estar aqui! Irma gritou, seu rosto pálido como a neve. O medo era palpável. E Clara percebeu que o pânico estava se espalhando como um fogo. Vicente olhou para ela e seu olhar tinha uma intensidade que a fez tremer. Ah, Clara, você sempre foi tão curiosa, não é? Ele sorriu, mas não havia calor nessa expressão. Só havia um vazio aterrador. E você, Rafael, o que acha que estou fazendo aqui? Esperando pela sua ajuda? Eu já não preciso de você. A tensão na sala se transformou em uma tempestade. Rafael se colocou à frente de Clara e Jorge avançou em direção a Vicente. Você não é bem-vindo aqui. O que você quer? A voz dele tremia, mas a determinação era inegável. Vicente deu um passo para trás e olhou diretamente para Sofia. É bom ver você de volta, querida. Embora eu devesse ter previsto que você eventualmente retornaria, mas a verdade é que seus irmãos não sabem de tudo e eu estou aqui para esclarecer algumas coisas. O que você quer dizer com isso? Sofia reagiu, mas antes que pudesse continuar, Vicente apontou para o colar que Henrico havia trazido. Esse colar? Ele fez uma pausa, a atmosfera pesada. Ele é a chave, mas não para a verdade que vocês pensam que conhecem. É para algo muito mais perigoso do que jamais imaginaram. Rafael se aproximou de Vicente, mas a tensão entre eles era como uma corda prestes a romper. Se você não se retirar agora, vou chamar a polícia. Vicente riu e o som de sua risada era mais uma lâmina cortante. Chame quem você quiser. A polícia não pode salvar vocês agora. Eles estão do meu lado. As palavras caíram pesadas na sala como uma bomba. Clara sentiu as pernas tremerem. O mundo inteiro parecia desabar ao seu redor. Cossem! Jorge quase gritou, o desespero evidente em cada palavra. O que você quer dizer? A expressão de Vicente escureceu. Há um acordo, Jorge. Eu sempre fui mais influente do que você sabe. Vincule-se à nossa herança ou enfrente as consequências. A escolha é simples. Mas o tempo é curto. Neste momento, as luzes piscaram e o som de sirenes começou a ecoar pela rua, crescendo e se aproximando. Clara olhou para Rafael, seu olhar implorando por uma resposta. Ele estava paralisado e mesmo assim ela sentia que o verdadeiro jogo mal havia começado. Estamos todos em perigo. O que você fez, Vicente? Clara conseguiu perguntar, mesmo com um nó na garganta. A expressão dele era de satisfação pura. Eu fiz o que precisava ser feito. E agora cabe a você escolher de que lado você realmente está. Olhou para Clara e algo na expressão dele fez seu estômago revirar. Lembre-se, Clara, a verdade pode ser o seu pior. O que ela deveria fazer? A polícia estava quase lá, mas a verdade que Vicente carregava poderia ser ainda mais devastadora. E enquanto o clima apocalíptico tomava conta da cena, a certeza de um futuro incerto e perigoso pairava no ar, como se a sombra de Vicente se estendesse além da sala. O que viria a seguir? E qual seria o preço a ser pago pela verdade? A atmosfera estava tensa. Clara sentia seu coração disparar, enquanto Vicente estava ali, diante deles. Irma olhou para Eduardo, o irmão mais velho, e uma onda de desespero tomou conta dela. Não,
Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou, suas mãos tremendo ao lado do corpo. Jorge se preparou para enfrentar Vicente, mas as palavras de Rafael se entrelaçavam em sua mente, lembrando-o dos perigos escondidos por trás da verdade. Você não deve estar aqui, Vicente! Jorge gritou, sua voz cortante. Mas Vicente apenas sorriu. Surpresas à parte, vinha apenas trazer uma mensagem. Vocês têm uma escolha a fazer, ele disse, e a frieza em seu olhar refletia o que Clara já temia. Uma escolha? Flávia, a irmã mais velha, perguntou, seu tom desafiador. O que você quer dizer com isso? As palavras estavam carregadas de tensão. Com ovelhas perdidas sem um pastor, vocês precisam decidir se vão continuar a ignorar o que é verdade ou se vão se unir a mim para reivindicar o que nos pertence, Vicente disse, gesticulando dramaticamente. O calor do momento estava atacando como um fogo crescente. A sala parecia esquentar, o medo pesando sobre eles. Não! Irma gritou. Nós não vamos nos aliar a você, nem a nenhum crime. Sua voz ecoou como um grito de resistência em meio ao caos. Vicente deu um passo à frente e olhou diretamente para Clara. Você tem um destino muito maior do que você imagina, querida. Tudo que Vicente deixou é seu por direito. Você sabe o que isso significa? O tempo parecia se arrastar e Clara sentiu um nó na garganta ao perceber que Vicente não estava falando apenas de poder, mas de algo muito diferente que a carregava para um abismo. E se eu não quiser nada que você esteja vendendo? Ela desafiou. As palavras saindo com a força que não sabia que tinha. Antes que Vicente pudesse responder, o som de sirenes cortou o ar e todos se viraram em direção à porta. O pânico tomou conta da sala. Precisamos sair agora! Jorge gritou, puxando sua mãe. Vamos! Eu não vou deixar que você me leve. Vicente aumentou o tom, mas Rafael interveio, colocando-se entre Clara e Vicente. Acho que é hora de você sair, Vicente. Sem mais jogos. As vozes se tornaram uma cacofonia enquanto a tensão aumentava. Clara olhou por cima do ombro, percebendo que ainda havia uma saída. Nós precisamos correr, ela disse, pressionando seus irmãos a se moverem. Mas Vicente se colocou na frente, um sorriso torto no rosto. Vocês realmente acham que podem escapar de mim tão facilmente? Eu sempre estarei um passo à frente. E como se tivesse um plano invisível, ele gesticulou para a porta. Mas, se vocês forem, levem a verdade com vocês. É tudo o que vocês têm. As sirenes estavam cada vez mais próximas. O que mais haveria para descobrir? E Clara sentiu uma onda de emoção a puxar. Uma luta interna entre a curiosidade e proteção da família. Mas o calor do momento a forçou a decidir. E ela apertou a mão de Jorge. Vamos, temos que ir. Os irmãos correram em direção à saída, com Vicente atrás, gritando palavras cruéis que ecoavam como um eco distante. Vocês não sabem o que estão fazendo. Assim que entraram na rua, o ar estava cheio de sirenes, gritos e pressa. O caos reinava, mas havia uma sensação de liberdade na corrida. Clara sabia que a verdade estava lá, cheia de sombras e segredos. Passaram por carros, pessoas olhavam com expressões confusas. E tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta. Mas a união entre eles estava mais forte que o medo. Temos que nos reunir em casa, discutir tudo isso. Precisamos descobrir o que Vicente realmente queria, Jorge disse, enquanto se moviam entre a multidão. A adrenalina pulsava, mas também a determinação. E o que será da verdade? Irma perguntou, respirando pesado.
Essa luta não acabou. O que Vicente disse, isso não vai embora só porque queremos. Clara se virou para os irmãos, cada um com uma expressão determinada. Nós podemos enfrentar isso juntos. Érica, Rafael, todos estão como a gente. Nós descobrimos o que realmente somos. Enquanto se afastavam, a tensão começou a se desfazer, mas a certeza de que as verdades estavam apenas começando a vir à tona permanecia no ar. Afinal, como poderiam se sentir seguros em um mundo que carregava tantos segredos? Clara sentiu um frio na espinha, mas também uma faísca de esperança. Não será fácil, disse Jorge, e eles continuaram a correr. Mas juntos não somos apenas a família de Vicente. Nós somos mais do que isso. E com essa promessa, sem saber o que o futuro reservava, Clara olhou para a frente, determinada a confrontar o que quer que viesse. Era hora de escrever seu próprio destino. E antes que a sema se apagasse, que essa jornada chegasse ao fim, aqui está o seu pedido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e permita que mais pessoas conheçam essa saga. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. Comparte!